aqui em Chapecó é uma área que o design produto, como a gente está a 500 quilômetros de qualquer capital, é uma área que precisa ser bem realmente construída, assim. Então, enfim, né, conforme a gente vai começando, eu também vou te explicando um pouquinho do nosso contexto. Porque a área de produto do nosso curso, a gente sabe muito bem que não é uma área tão atrativa em comparação a gráfico e a games. Por ser mais técnica, enfim, por ter as particularidades da indústria, então também a gente quer bater um papo contigo a respeito disso. Como eu disse, vai ser essa live aqui, vai ser o nosso último bate-papo do ano. A gente já conversou com alguns profissionais de design, desde novembro, que foi bem legal, conversamos com a Paula Cruz, acho que até inclusive vocês postaram sobre ela, numa lista ali no Instagram da Valkyria, com o Fábio Hag, sabe, e tivemos, enfim, umas conversas com um pessoal bem legal. Então, e por que dessas lives também? A gente fez esse ano 10 anos de curso de design, e a ideia realmente foi marcar esse momento, não exatamente para comemorar, nesse ano que está sendo bem bizarro, mas também para, enfim, né, aprender e pensar os próximos 10 anos, assim, do design, que acho que é mais interessante para a gente, né. Então, te agradeço mesmo de verdade, vou parar de falar, porque senão não dou espaço, mas te agradeço pelo aceite mesmo, porque a Valkyria é um baita escritório de design, que a gente já está de olho faz um tempo, e a gente acha massa os projetos de vocês, e o que vocês fazem, então a gente realmente quer aprender também com vocês que estão no mercado, né, e acho que desde 2002, 2013, né, não me lembro direito. Então, enfim, né, trabalhando com design no geral, então tem várias coisas para a gente aprender. Eu vou começar te fazendo uma pergunta, que eu estou fazendo quase para todo mundo aqui, que pode parecer meio estranha, mas é para quebrar o gelo. Vou focar no designer de produto. Se o designer de produto, a figura do designer, ou a designer ou o designer, fosse um animal, que animal ele seria? O que tu acha? Que animal ele seria? Rapaz, eu acho que o macaco, viu? O macaco? Por ser um ser mais evoluído, assim, dentre os animais. Acho que tem que pensar em uma série de fatores. E eu acho que o designer de produto, ele faz muito bem isso, né? O bom designer de produto, ele consegue equacionar, assim, diversos fatores projetuais que são importantes, assim, quando a gente está falando de um desenvolvimento de uma coisa nova, né? Quando a gente fala de um artefato, um artefato físico, né, que pode machucar alguém, pode interferir na vida das pessoas, ou pode trazer tantos benefícios, eu vejo que o designer de produto raiz, assim, ele é capaz de conectar diversos fatores projetuais, assim, não só a parte estética, mas principalmente a questão desejável sobre a ótica das pessoas, aquilo que é praticável também sobre a ótica técnica, né? Ou seja, é possível de fabricar, existe tecnologia para isso que a gente está pensando, e viável sobre a ótica financeira. Então, o bom designer, ele não projeta em isolamento, assim, né? Ele leva realmente em consideração tudo aquilo que é importante para desenvolver um produto, para colocar uma coisa nova no mercado, assim. Então, pensando assim nas diversas espécies que a gente tem, eu acho que o macaco é um ser pitoresco aí, fica pulando de galho em galho, e a gente também fica pulando de lugar em lugar para observar contextos e comportamentos. Então, poxa, agora mesmo a gente né, desenvolvendo um projeto de um protetor solar. E o protetor solar tem duas possibilidades, né? Pode ser para um público X, que é um público família, assim, aquele bastantão que todo mundo usa, mainstream, ou pode ser um específico para pessoas que têm a pele preta. Então, cara, são mundos completamente diferentes, né? E o cliente ainda não decidiu qual que ele vai lançar. Mas a gente teve que pesquisar muito, né, para entender quais eram os claims, né? Quais eram os requisitos, os needs, as necessidades de cada um desses públicos, para realmente trazer, tanto num shape, né, tanto numa forma estrutural, quanto no design gráfico da embalagem, as informações e as sensações e as questões estéticas mais importantes e funcionais também, né, para que esse público
se sentisse incluído, identificado e passasse a preferir aquele produto, né? Uhum. Então, eu gosto muito de uma frase do Herbert Simon, que é um cara que ganhou o Nobel de Economia até, e ele fala que a gente está transformando, né? Todo aquele que se lança ao design está transformando situações existentes em situações preferidas. Então, eu acho que é muito isso do que a gente faz, né? E se o cara é Nobel de Economia também, poxa, quem sou eu para duvidar, né? Uhum. Se o cara que estudou e fez todo um apanhado assim científico para mostrar isso na economia, eu vejo que isso tem muita verdade, assim, né? E eu consigo ver isso no meu dia a dia, né? No dia a dia dos meus clientes, no dia a dia até da própria concorrência, isso acontecendo, né? Todas as empresas que estão buscando design estão de fato se tornando preferidas, né? Se diferenciando em maior ou menor grau, né? Dependendo com quem ela está trabalhando e o quanto que ela está investindo também. Uhum. Mas respondendo assim, acho que é o macaco. Excelente, nossa, acho que tu deu um insight super legal, assim, porque daí o macaco tem a questão da cognição, né, que é mais próximo da nossa, então tem essa questão. Eu te perguntei porque a gente gosta, aqui a gente é um curso, né, assim, mais irreverente, mais debochado mesmo, assim, não tão engenharia quanto foi o teor da URGS, que daqui a pouco a gente pode falar mais, e a gente vem utilizando nos últimos anos o mascote do polvo, por, enfim, achar que ele também é inteligente, tem a questão dos tentáculos e ser mais multitarefa, enfim, mas também nesse ano a gente já está utilizando o camaleão também, que tem um sentido de se transformar, enfim, se adaptar a uma outra situação e ter dois olhos, enfim, né, uma visão biocular, enfim, então tem essa relação também. Então, foi só para a gente... Eu fiz essa pergunta para o Fábio Hag, por exemplo, que é tipógrafo, e ele falou que o tipógrafo, o type designer, era uma águia, que precisa ter um olho assim, muito preciso. Assim. Então, é interessante, porque a gente forma designers aqui, e são 3 linhas distintas, mas, embora todo mundo tenha a mesma formação, as especificidades realmente têm as diferenças, né? Tem as distinções, assim. Então, isso é uma coisa que, para nós, é um desafio. Né? É um desafio, assim, para a gente garantir uma qualidade no geral, mas também garantir a qualidade na especificidade, né? E daí eu já quero, Moisés, te perguntar, que é uma grande questão, assim, que a gente, enquanto academia, universidade, claro, a gente como professor, né, a gente como universidade, a gente precisa estreitar o laço com as indústrias, com escritórios, enfim, né? E daí a grande questão é sempre aquela, né, que, enfim, todo pai me pergunta, enfim, toda mãe, todo estudante, o mercado de trabalho em design de produto, né? Acho que, de repente, tu pode começar, assim, falando da tua experiência, como é que foi a tua relação, como é que tu entrou nesse mercado, e como é que tu vê as vagas hoje, assim, né? Será que tem espaço para o designer de produto? A gente sabe que é mais restrito, enfim, né? Como é que tu vê isso? Que caminho tu pode falar para a galera que quer trabalhar com produto? Se é colar as indústrias, ou ser empreendedor, ou enfim, como é que tu vê isso, do mercado mesmo em design de produto? Sim. Eu penso que eu fui treinado, assim, para ser um grande funcionário, né, na faculdade. Eu não fui treinado para empreender. Não tive praticamente nenhum conhecimento, à exceção de uma cadeira de empreendedorismo, mas que de empreendedorismo não tinha nada. Para você ter uma ideia, tinha uma piada lá na administração da URGS, que o cara que estava dando aula para nós, o único negócio que ele tinha aberto na vida era um bar, e o bar tinha quebrado e fechado. Então, assim, o professor que estava nos ensinando sobre empreendedorismo tinha um fracasso, assim, né, no seu currículo, e o único negócio que ele tinha feito era um bar até hoje. Então, não dá para ter muita esperança, assim, de que aquele conhecimento serviu para alguma coisa, né? Mas eu vejo que, como eu falei, eu fui treinado para ser um grande designer dentro de uma empresa, né? Quando eu falo um grande, é pela quantidade de coisas que eles nos ensinaram, assim, né, na faculdade. Então, um bom funcionário, né? Um bom empregado. E quando eu procurei o meu primeiro estágio, já na URGS, isso, né? Já avançando um pouquinho naquela história que eu contei no início. Quer que eu repita aquela história um pouco do... Eu acho que sim, acho que vale a pena a galera saber da engenharia / arquitetura / design.
Beleza. Então, eu tinha contado no início, bem no início, quando estava um pessoal aí, que a minha primeira, enfim, conexão com design foi num estágio de um técnico em mecânica, né? Eu sou técnico em mecânica e precisei fazer um estágio, e nesse estágio eu entendi o que era designer, né? O que um designer fazia e o que era design de fato. O que era design eu não tinha entendido muito bem, mas o que aquela pessoa lá estava fazendo eu achava muito legal, né? Ele trazia uns desenhos assim, num papel de pão, e mostrava assim para os modelistas de estofados. Aí os modelistas iam lá e faziam a mágica acontecer, né? Sendo que o desenho do cara era muito ruim, assim, muito tosco, né? Não tinha nenhum apreço, nenhum acabamento, assim, nenhuma técnica, mas o cara era um designer da serra, conceituado, tinha nome e tal, e aí foi se criando, assim, né? Nesse universo. Então, isso é uma possibilidade de atuação, né? A pessoa se focar num nicho, só que isso leva mais tempo. Tem que ter uma certa paciência, tem que ter boas conexões de networking para conseguir chegar lá e, de fato, performar, assim, né? Nesse nicho de designer de móveis, por exemplo, como era o caso dessa pessoa aí que me fez se interessar pela profissão, né? Depois eu fui saber um pouco mais do que fazia um designer, entrei para o design da Fevale, design de produto, com ênfase em ergonomia, e aí depois, pouco mais depois, eu fiz os 2 semestres e aí eu fui saber que havia aberto o curso na URGS, né, de design de produto. Aí a gente podia escolher entre habilitação produto ou habilitação visual, né? Sim. E eu escolhi produto, porque era uma coisa bem natural para mim, já estava imerso naquele universo, já tinha trabalhado, inclusive, com isso dentro da empresa. Depois eu fui fazer outros estágios no setor de modelagem, então eu aprendi como se faz um sofá, aprendi como se faz um móvel, mas lá nos bastidores mesmo, né? Então isso foi muito rico, assim, pro meu crescimento profissional. E ali eu fui vendo, assim, né? Fui vendo tal, a dinâmica de um designer atuar, e eu não estava muito convencido de que aquilo ali era o que eu queria fazer, pelo menos naquele lugar, né? Que era uma cidade bem interiorana, muito menor que Chapecó. E eu vi que eu precisava, enfim, expandir um pouco mais os meus conhecimentos. E aí, quando eu decidi vir para Porto Alegre para prestar o vestibular para a URGS, a minha vida mudou radicalmente, assim, né? Então, eu passei no vestibular, mas precisei fazer cursinho, porque eu estava muito tempo sem estudar. E foi legal todo esse movimento, assim, que eu fiz. E quando eu entrei na URGS, já estava encaminhando, assim, a minha formação. Eu entrei com muita facilidade, porque eu já tinha mexido em softwares de engenharia, já tinha mexido no SolidWorks lá no curso técnico, já conhecia sobre materiais, sobre processos, então para mim foi um pouco mais fácil do que para a maioria dos meus colegas, assim. Então, para eu conseguir depois um estágio, foi rapidinho, né? Então eu consegui um estágio na Bertucci Design em 2009, eu acho. Tipo, 2 anos eu já estava fazendo estágio, já estava trabalhando legal, assim, aprendendo bastante. E aí que eu tive a oportunidade de conhecer diversos segmentos de mercado que eu ainda não conhecia, né? Então eu estava muito só lá no moveleiro, e aí no estágio eu tive a oportunidade de conhecer a indústria metal-mecânica, a indústria do plástico, a utilidade doméstica. Então, cara, vi um mundo, assim, de muitas possibilidades que até então para mim eram desconhecidas, assim. E ali eu comecei a ver que, poxa, realmente dava para prestar aquele serviço para as empresas, né? Porque muita empresa é órfã, assim, né, desse desenvolvimento. Não tem um setor interno de design, quiçá tem setor de marketing ou de engenharia, e a gente ia lá, prestava esse serviço, levando a inovação a partir do design para muitas empresas, né? Empresas que cresceram, assim, com esse DNA do design. Talvez vocês conheçam a empresa que a marca é OU, né? OU Martplast, uma empresa de Caxias do Sul que começou assim bem pequenininha, assim, os caras eram terceiristas assim de transformação de plástico, faziam matrizes. E aí o design entrou nessa empresa
a partir da Bertucci Design, essa empresa que eu estagiei, e os caras revolucionaram a empresa. Hoje é uma das maiores empresas do Brasil de utilidade doméstica, né, que sabe da América Latina. Então, realmente, os caras incorporaram isso na cultura da empresa e viram o resultado ser exponencial, assim. Então, e como a Bertucci fez isso com a Martplaza, ela fez isso com outras empresas na Serra Gaúcha, né? Então, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, a gente viajava muito para a Serra para atender essas empresas, né? Para levar essa consultoria, né, de design de produto. Só que nessa empresa, assim, eu encontrei o Matheus nessa empresa, a gente trabalhou junto nessa empresa, aí eu já tinha saído do estágio, saído da empresa, inclusive, e voltado depois, como gerente de projeto, e lá foi muito legal, foi uma escola, assim, pra gente, porque a gente teve realmente muita liberdade, né, para entender as possibilidades que o design tinha para prestar um serviço, assim, né, de consultoria, propriamente falando. Então, ali a gente começou já um ensaio de como poderia ser esse atendimento, de como que poderia ser essa empresa, e aí a gente resolveu, assim, sair desse lugar, né, dessa empresa, para fundar o nosso próprio negócio, porque a gente acreditava que, além do design industrial que a empresa fazia e que a gente queria continuar fazendo, a gente poderia levar outros serviços de design que a gente também gostava, mas que naquela empresa não tinha espaço, porque era o foco dela. Ela queria focar em design industrial, não queria olhar para embalagem, não queria olhar para estratégia de marca, não queria olhar para design gráfico. E a gente gostava de uma forma mais abrangente de entender o design, né? Então, cara, hoje eu vejo que tem muitas possibilidades, mas, assim, pensando em mercado de trabalho, eu acho que ou o cara encontra uma boa empresa para trabalhar, né? E em termos de design de produto, isso é bem desafiador. Eu não acho que isso é fácil, tá? Agora, tem que realmente olhar para outros lugares, olhar para São Paulo, olhar para polos industriais, em que pese nosso mercado industrial esteja cada vez mais enfraquecido, diria, né? Delicado, Sim, assim. sim. Mas ainda assim tem oportunidades. E eu participo de um grupo no WhatsApp de design industrial, assim, galera de todo mundo, galera que trabalha, sei lá, na Suécia, no Japão, nos Estados Unidos, tem quase 300 pessoas nesse grupo, assim, e eu fico observando a galera falando, assim, sobre mercado de trabalho, sobre grana, e tem gente em tudo que é lugar do mundo, assim, né, trabalhando como designer de produto mesmo, designer industrial. Então é um sinal que tem mercado, assim, a galera não fica também ali chorando as pitangas, dizendo que tá ruim, que tá difícil, tem oportunidade, né? Então eu vejo que para trabalhar em empresa é possível, mas cara, tem que ter um portfólio, tem que buscar conhecimento, talvez ser um pouco mais especialista do que generalista. Então tem muita gente do mercado automotivo nesse grupo, galera que realmente focou nisso e foi para Audi, foi para Volkswagen. Eu tenho um amigo, o Rodrigo Castaman, que hoje ele está na Tesla, né? Então o cara se formou na Ubra aqui, trabalhou na Bertucci também, junto comigo. E, cara, o sonho dele era desenhar carro. E ele foi até conseguir, né? Então ele estudou no Art Center, que é uma escola que tem na Califórnia, específica para design automotivo, para transportation design, que eles chamam, né? E depois de um tempo ele foi estagiando na Audi, na BMW, até que ele chegou na Tesla, né? Então ele participou aí de alguns desenvolvimentos de carros agora da Tesla. E, cara, é um case de superação, assim, porque pai pagando o curso na Califórnia, apostando, sabe, bancando realmente o sonho do filho, e hoje ele tá lá, felizão, com 2 filhos, morando com casou com uma brasileira, inclusive, levou ela para lá e tá trabalhando lá. Então eu vejo que, mas o cara é muito persistente, assim, né? O cara muito persistente, não tinha tanta habilidade assim na parte do desenho automotivo, mas foi buscar na fonte, né? Foi buscar onde ele poderia aprender mais a respeito disso. Então esse eu acho que é um cenário, né? Tu trabalhar numa grande empresa, trabalhar num lugar legal, mas sendo um pouco mais especialista, talvez.
A segunda possibilidade, eu vejo que é tu ser um freelancer mesmo, né? Um freelancer e estar à disposição de estúdios de design, seja trabalhando talvez como uma especialidade mesmo, porque quando a gente precisa de alguma coisa de freelancer, assim, a gente vai em algo mais específico, assim, cara, eu preciso de um cara para renderização, ou eu preciso de um cara para modelagem, ou no gráfico, né? Eu preciso de um cara que entenda muito de embalagem, eu preciso de um cara que manje de tudo, de identidade visual. Então, a gente vai procurar especialista, ou ilustração, sei lá. Então, eu vejo que no design de produto, a questão da especialização, ela pode ser boa, assim, para conseguir oportunidades melhores, né? Que remunerem melhor e tal, com melhores condições. Aí, então, sendo um freela, né? Se aproximando, aí teu cliente passa a ser não, talvez só empresas, mas passa a ser estúdios também, né? Estúdios claro. e empresas que prestam consultoria. Claro. E aí um terceiro caminho que eu vejo é empreender. Né? Empreender, criar um próprio estúdio, assim como a gente fez na história da Valkyria, focando naquilo que a gente entende que a gente faz melhor, que é design, e aí dentro do design a gente escolheu 4 coisas e focou nessas 4 coisas, não faz mais do que isso, né? Então a gente trabalha com estratégia de marca, a gente trabalha com design de produto, embalagem e a parte de consultoria mesmo de inovação. Então são as 4 coisas que a gente faz. Fazem site? Não. Fazem rede social? Não. Fazem motion? Não. Então a gente sabe bem o que a gente não faz. Né? E o que a gente faz pode estar dentro dessas 4 coisas aí que eu falei, porque consultoria de inovação é ampla, né? A empresa claro. Pode estar lá com uma situação de um setor ocioso e pode nos procurar para pensar numa nova alternativa de negócio para utilizar aquelas máquinas lá que está parada. A gente já fez isso. Né? Isso a gente entende como consultoria de inovação. Mas aí dentro de produto, cara, coisas mais pontuais, mais específicas, né? É uma tesoura para Faber-Castell, é uma bota ortopédica para Merco, embalagem, é a cerveja Bela Vista, ou é uma embalagem de granola. Então, são coisas pontuais, assim, né? Que a gente já está mais acostumado claro. e procura focar nisso, né? Porque aí a gente também é visto como especialista. Eu acho que claro. Aí tem mais mercado, porque quando a gente abre para todas as possibilidades, tá sujeito a não fazer algumas coisas bem feitas, né? Exatamente. Então, para a gente não é muito interessante, mas acho que são escolhas, né? Não tem certo ou errado, tem escolhas diferentes. Com certeza. Acho super importante. Fala aí. Posso só... Claro. Moisés, eu acho interessante uma história de vocês, e tu começou a falar, eu falei, ele vai falar, e ele não falou. Que quando vocês saíram da Bertucci para abrir a Valkyria, conta para o pessoal da onde veio o nome Valkyria. Porque tem toda a historinha por trás. Tem história, já sabe a história, Walter? Opa! A gente acompanha as lives, né? É verdade. Tá certo. Nem lembrei que eu tinha contado isso na live. As coisas escapam, né? Quando viu, o cara tá falando mais que devia até. Nem sala dela é igual. Essa história aí, cara, é uma história legal, assim. Eu contei um pouco dela, mas não dei os detalhes, né? Quando a gente estava na Bertucci, a gente estava ali se propondo a fazer diferente, a querer trazer melhorias para dentro da empresa, a querer atuar com escopos que, enfim, não eram aquilo que a empresa estava querendo. Né? Então a gente pegou, beleza, vamos fazer por nós. Né? Já que aqui não dá, vamos fazer do nosso jeito. Né? Se eu estou insatisfeito, eu saio e faço como eu quero. Então a gente decidiu fazer isso e, assim, de uma forma um pouco velada, né? Porque, imagina, 5 gerentes de projeto resolvem sair ao mesmo tempo. Cara, quebra uma empresa, né? Ia deixar o cara em muitos maus lençóis, assim. E não era a nossa intenção. A gente tinha um sentimento, e tem até hoje, né? Um sentimento de gratidão, assim, pela empresa, por ter nos dado essa oportunidade de trabalhar com design, assim, né? Prestar essa consultoria, de ter contato com várias pessoas. A gente tinha muita autonomia. Eu tinha 20 e poucos anos, eu sentava com os diretores, assim, e, cara, olha só, o projeto tá aqui, é isso, é assim, assado.
Às vezes eu, pensando hoje, assim, meu Deus, como é que o cara tinha coragem de nos deixar ir sozinho lá para a Serra apresentar um projeto, muitas vezes, né? Não que a gente não tivesse capacidade, né? Mas o cara realmente confiava no nosso potencial, na nossa entrega. Mas a gente quis sair, né? A gente quis sair e para isso a gente precisava planejar essa saída. Não é assim, tô saindo amanhã, todo mundo vazou, tchau. E aí a gente criou um grupo secreto. Eu criei um grupo secreto. Na época o Facebook bombava muito, assim, aqueles grupos secretos de Facebook. E aí eu botei... Não sei porquê, eu sei porquê, né? Porque eu tinha visto o filme na época do Operação Valkyria e do Tom Cruise, aquele filme ruim demais. E aí eu botei o nome do grupo secreto de Operação Valkyria. Que, para quem não sabe, Operação Valkyria foi uma história real, né? Baseado numa história real, em que um grupo de soldados do exército nazista resolveu matar o Hitler, né? E aí o plano deles era a Operação Valkyria, né? Um plano para assassinar o Hitler. Só que beleza, botei o nome lá de Operação Valkyria e tal. E aí, no grupo secreto do Facebook, era onde a gente compartilhava informações, assim, do tipo, cara, achei um lugar para alugar, né? Pra gente ter a nossa TED. Tal e tal cliente, eu acho que seria legal da gente prospectar. Então, ali era onde a gente compartilhava as informações, porque ainda era algo velado, né? Então, para não prejudicar a empresa, a gente foi saindo um por um. Então, um mês saía um, 2 meses depois saía outro, 3 meses depois saía outro, até que saíram 4 sócios que estavam como gerente de projeto nessa empresa, né? Eu falei 5, mas na verdade eram 4 que estavam nessa empresa. E a gente se juntou depois com um professor de universidade também, que tinha sido professor da faculdade de design do Matheus, meu sócio, que é o Daniel. Então também é um sócio fundador da Valkyria, né? E aí, cara, depois que a gente foi começar a pesquisar mais, assim, né? Chegou no momento da gente decidir o nome da empresa. E aí, imaginam, 5 designers, assim, tudo reunido num brainstorm para definir o nome de uma empresa. Um caos, né? Um caos. E só saía coisa ruim. Não tinha um nome que prestava, assim. E aí a gente falou, galera, olha só, não vai rolar, né? Porque a gente falava toda hora em Valkyria. Coloquei lá na Valkyria. Coloquei lá no Valkyria. Dá uma olhada lá na Operação Valkyria que eu botei uma informação nova. Então, aquilo ali já estava enraizado, assim, né, no nosso dia a dia, na nossa conversa e tal. E aí a gente falou, quer saber? O nome já nos escolheu, é Valkyria, ponto, acabou, né? Imagina, Valkyria, nome feminino, chama atenção e tal, todo mundo vai perguntar por que Valkyria, e é batata, né? Depois que a gente assumiu o nome, começou a dar palestra em alguns lugares e até para cliente também, em reunião de prospecção. A primeira coisa que perguntava é, mas por que Valkyria, né? Aí tinha que contar toda essa história que eu contei pra você aqui. E era mó legal, assim, eu continuo gostando de contar essa história. Mas aí também, Valkyria tinha dado errado, né? A gente pensou, puta merda, a gente tá batizando a empresa do nome de uma operação que foi um fracasso. Será que a nossa empresa vai ser um fracasso também? A gente ficou algum tempo com isso na cabeça, assim, né? Examinando. E aí a gente falou, vamos olhar por que os alemães deram o nome de Operação Valkyria. Aí que a gente descobriu que as Valkyrias eram uns personagens da mitologia nórdica, que era uma coisa super legal, assim, né? Que elas escolhiam os melhores guerreiros para lutar na batalha final, no céu de Odin, e não sei o quê. E aí, quando elas cavalgavam com seus cavalos alados, formavam o fenômeno da aurora boreal. A gente falou, que ia foder. Aí foi isso. É igual aluno, né? Que primeiro faz a marca, faz o produto e depois vai achar a conceituação. É isso aí. Foi tipo isso. E aí o nome nos escolheu, cara. E a gente começou a achar cabelo em ovo, assim, também. Éramos 5 sócios, aí Valkyria começa com V, e V em romano é 5. Olha só que legal. Aí começou a numerologia a pegar, astrologia. Aí ferrou. Aí a gente estava completamente decidido de que esse é o melhor nome possível que a gente poderia ter para nossa empresa. Mas essa aí é a história, Walter. Show de bola. Eu também tenho meu escritóriozinho de nome Vert. Quando eu olhei para o teclado, eu olhei as letras W-E-R-T. Eu falei, tá escolhido o nome, né? Também de origem alemã e tudo mais. Daí parece que
os astros vão conspirando para te direcionar. Show de bola. Excelente. Moisés, deixa eu te perguntar uma coisinha, porque daí acho que tu comentou uma coisa que para a gente também, a gente super concorda na questão do saber o que tu faz, né? Porque o design tem isso, né? Acho que o exemplo de vocês é muito massa por causa disso, né? A gente trabalha nesses 4 pilares e a gente não faz outras coisas. Então, diferentemente de outras áreas, assim como publicidade, embora a gente tenha bastante a ver, né? Que a gente vê agências que pegam muita coisa e nem sabem o que fazem direito e daí vão se atropelando, né? Então, essa certeza do que vocês fazem bem, isso é muito bom e que a gente também procura passar no curso. Uma questão, assim, também para a gente relacionar para quem está realmente agora também estudando, né? Aqui a gente tem estudantes aqui que estão no 8º período, vão agora se formar, estão aí, né? Daqui mês que vem já vão estar graduados e chorando em casa, com saudade da gente, ou não, né? Na verdade, é um louco para se livrar da gente. E a gente também tem estudantes de 2º período, enfim, né? Tu comentou uma coisinha que eu acho que é bem interessante, né? A questão do portfólio. Porque nos estudantes de design de produto tem a construção do portfólio é um desafio, né? Porque diferentemente do design gráfico, que a curva de aprendizado é mais rápida, o software é mais rápido, para prototipar em produto, né? É mais custoso, leva mais tempo, né? Enfim, então a construção do portfólio talvez não seja tão rápido, né? Isso, de um lado, pode ser frustrante. Então, eu queria que tu falasse, assim, que de repente, o que tu vê de dica para a galera, assim, primeiro, assim, eu também tenho essa curiosidade, assim, ver como a Valkyria, no produto, trata essa questão da prototipagem, se vocês terceirizam, fazem aí, enfim, a questão da modelagem mesmo, e a dica que tu dá para a galera, assim, em relação à construção do portfólio, né, tanto no design gráfico, mas também no produto, também, para poder realmente se inserir no mercado, que é sempre aquela mesma história, sabe, tipo, não fiz um portfólio e tal, agora perde experiência, então, né, é sempre um aspecto dramático, assim, da nossa profissão. Sim. Pois é. Realmente, a gente só tem portfólio a partir de oportunidades, né? E isso é uma das coisas que eu vejo que são mais difíceis de serem construídas hoje no design de produto, né? Oportunidades realmente para quem está começando desenvolver um projeto, porque no visual ou gráfico, enfim, é muito mais fácil, né? Dá para fazer identidade visual aí para um tanto de gente, né? Um tanto de parente aí que precisa, quer abrir negócio, é muito mais fácil, né? Sem contar que o lado até fictício, de projetos fictícios, é mais fácil de fazer. Sim. Agora, como que a gente fez, né, para chegar até... Isso foi uma tática de prospecção, assim, né, da Valkyria. Foi chegar em empresas e oferecer o nosso serviço de graça. A gente fez muito isso. A gente entrou assim na Faber-Castell, a gente entrou assim na Ambev. Foi, assim, realmente pegar, investir na frente, comprar uma passagem, ir para São Paulo, claro, a partir de uma conexão já prévia, né, do tipo, a pessoa sabe que vai nos receber, a gente tem uma reunião marcada, não é simplesmente chegar lá e, vou ficar sentado aqui até que alguém me atenda. Né? Embora eu já tenha vontade de fazer isso com algumas empresas, mas não criei coragem ainda. Agora, a gente fez isso com Ambev, com Faber-Castell, criando realmente essa oportunidade, porque a oportunidade não existia. Então a gente foi lá, conheceu as pessoas e falou, cara, a gente pode, me dá aí um briefing, né? Me dá um briefing para eu te mostrar que eu posso trazer valor para o teu negócio, que eu posso te trazer resultado. Eu quero te mostrar como eu lidaria com um desafio real teu. Mas o desafio pode ser fictício, né? Então, na Faber-Castell, eles nos deram uma embalagem para as canetinhas ponta fina, para a gente fazer. Não existia o briefing, eles não têm embalagem para caneta ponta fina, essas que a gente queria fazer. E a gente fez um estojo lá, super legal, apresentou, fez pesquisa, e realmente impressionou os caras, né? E tudo isso trabalhando de graça, né? Investindo as nossas horas, investindo tempo, indo lá de novo, comprando outra passagem para ir lá apresentar. Então teve realmente um investimento assim da nossa parte
para trazer esse cliente para dentro. Então, eu vejo que isso é muito, muito similar ao portfólio. Hoje, a gente tem esses clientes no nosso portfólio porque a gente foi atrás, né? Porque a gente insistiu. Vou pegar o exemplo aí de Boticário, eu fiquei prospectando o Boticário por 3 anos. 3 anos, cara. Sabe que é 3 anos tu insistindo para entrar e bater na trave e ninguém te chama e dá rolo e alguém... Cara, 3 anos. Mas, felizmente, esse ano a gente entrou e desenvolveu 12 projetos. Caramba. Então, 12 é muita coisa. É muita coisa. É surreal, assim, né, o que a gente conseguiu fazer com um cliente. O Boticário salvou a nossa operação, salvou a operação esse ano porque, cara, a gente trabalhou muito menos e ganhou muito mais. Né, com um único cliente que valoriza o projeto, que valoriza o design, entende ele como algo imprescindível para o sucesso de um lançamento. E aí a gente tá performando melhor, assim, mas, cara, para a construção de portfólio, eu vejo que tem que ter essa doação, sabe? Esse primeiro sirva, assim, sabe? Primeiro servir, para depois vender, para depois vir o portfólio legal, para depois vir o cliente legal. Infelizmente, tá? Infelizmente, não gostaria que fosse assim, mas eu tô falando como que funcionou pra gente, tá? Não acho que é legal ficar trabalhando de graça, sou totalmente contra isso. Mas no começo, cara, as pessoas precisam nos conhecer, entendeu? As pessoas precisam saber como que a gente trabalha, precisam saber o que a gente é capaz de fazer, como que a gente apresenta as coisas. E essa era a única forma que a gente encontrou de fazer isso, porque não bastava a gente ter um Behance bonitão, cheio de case legal. Cara, a galera não olha o Behance, né? O nosso cliente lá, o perfil de cliente ideal, não olha o Behance. Quem olha o Behance é designer. Né? Ou o cara lá de fora que está prospectando um brasileiro para fazer um projeto mais barato, né? Para poder pagar em dólar e ser muito bom para ele e bom para nós também, sabe? Então, a gente prospecta com site, a gente prospecta com videocall, com reunião presencial, né? Esse ano não tanto, mas é visita, é bater perna, sabe? Pegar portfólio, botar embaixo do braço e tentar, olha só, vamos lá, vamos fazer algo juntos, assim, né? E para o pessoal que está na academia agora, a sala de aula acaba ajudando a criar, né? Porque, querendo ou não, você já tem que fazer os projetos acadêmicos. Né? Então, de se empenhar um pouquinho mais e não fazer só para cumprir a tabela por causa do professor, né? Walter, até mesmo, tu tocou num ponto... Até porque nós, professores, nós somos... o Henrique está aí porque eu encho o saco dele quase toda semana. Henrique, tem uma galera precisando de aluno, tem uma galera precisando de estagiário. E a pergunta que a gente faz, quem que eu vou indicar? Né? Sim. Então, sala de aula começa como... portfólio primeiro mesmo, teste, né? Isso aí. Eu tenho plenas convicções de que tu tá certo, Walter, porque para mim isso funcionou muito, sabe? Desde o projeto 1 da faculdade, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer grandes projetos. Projeto 1 foi bom, projeto 1 foi mais ou menos, projeto 2 foi médio. Cara, no projeto 3, que era em grupo, eu já tava sacando, assim, quem era bom e quem não era, assim, da turma. Eu falei, cara, vou me juntar com esse, com aquele. Vou fazer o projeto da vida aqui. Vou fazer o projeto que ninguém fez ainda. E a gente fez um ônibus de transporte escolar, tá no meu portfólio do Behance. Eu olho pro projeto hoje, orgulhoso, assim, sabe? Do tipo, cara, não acredito que a gente conseguiu fazer isso em um semestre, sabe? Coisas que muitas vezes na indústria, claro que é outra realidade, né? Outro timing, outra responsa. A gente não ia fabricar aquele ônibus, mas a gente fez um protótipo daquele ônibus, né? Que é uma das outras perguntas aí do Henrique. A gente prototipou aquele ônibus, usinou ele, pintou, cara, fez e aconteceu, assim, né? E ele foi selecionado para a mostra dos jovens designers, ganhou o Ideia Brasil, ganhou o Bornancini, cara, ganhou um monte de prêmio. Então, eu ganhei mais prêmio como estudante do que na Valkyria. Agora eu acho que isso vai mudar por causa do BDA. Mas eu ganhei muito prêmio como estudante, porque eu realmente achei que aquilo ali era um catalisador, assim, sabe?
eu levei muito a sério a minha faculdade, levei muito a sério mesmo, porque eu já estava com uma idade, talvez, não avançada, né? Eu entrei com 21 na faculdade, mas comparado aos meus colegas, assim, cara, tinha gente... A minha turma é uma turma muito legal, porque tinha gente de 40 anos na minha turma. Tinha uns caras, assim, que, não, vamos mudar de profissão. Aí foi lá, prestou vestibular e entrou, assim. Então tinha cara que já tinha outra formação, tinha arquiteto, e eu ali, poxa, com 21 anos, querendo, assim, com sede de criar projetos legais e vendo que aquilo ali realmente era o que eu queria fazer, assim. Então eu vi na faculdade a vitrine, sabe? A vitrine para melhores empregos, a vitrine para concurso de design. Então eu participei de vários concursos e o meu TCC ficou muito bacana. Eu fiz um extintor de incêndio. Apareceu no G1. Cara, foi um tendel, assim. Eu nunca mais esqueci eu fiquei muito frustrado que quando apareceu no G1, no G1 nacional, assim, estudante gaúcho, que, cara, coincidentemente coincidiu com o incêndio da Boate Kiss, sabe? Aquele ano. Sim. E, cara, a questão de fogo, de prevenção, de incêndio, estava muito, assim, só que eu não tinha a mínima noção de que aquilo ia acontecer, né? Então eu já estava fazendo, o projeto já tinha sido desenvolvido, entregue, apresentado na banca e tudo mais, e aí aconteceu aquela tragédia, infelizmente, lá na Kiss, né? E aí os caras me procuraram e tal, para fazer uma reportagem sobre o extintor, e aí botaram um bombeiro para falar sobre o meu projeto, e nos comentários, assim, né, eu fui ler os comentários das pessoas lá, aí fiquei desmotivado, assim. Não sei se vocês já pararam para ler os comentários de portal, assim, de site. Dá vontade de fugir, assim, né, tá, o que eu tô fazendo? Vou embora, vou matar agora. Mas realmente foi uma coisa decepcionante, assim, né. Mas bola para frente, passou, depois eu fiquei feliz que eu ganhei, com esse mesmo projeto, ganhei ouro em design de produto no Extinto Ideia Brasil, que era um prêmio bem legal que a gente tinha, e eu ganhei destaque nacional, né, o melhor projeto estudantil de 2012 ou 2013. Acho que foi 2013. 2013. É isso aí. Então, cara, foi super legal, assim, ter isso já no portfólio, né? Então, saí da faculdade já com uns, sei lá, 4, 5 prêmios de design, já com o projeto da Valkyrie acontecendo, né? Porque foi em 2013 que a gente começou. Então, poxa, foi incrível, assim, né? E o Matheus tinha ganho, uns 2 anos antes, eu acho, ele tinha ganho destaque também, com o projeto de um semáforo. Tinha ganho destaque estudantil nacional também. Então, das 5 edições que o IDEA teve no Brasil, 2 foram conquistadas por gaúchos, né? Uma eu ganhei e outra o meu sócio ganhou. Então, foi muito legal, assim, de ver o design gaúcho sendo bem reconhecido. Também vários projetos da URGS lá estavam ganhando prêmios naquela edição. Então, estava tendo um movimento legal. Agora tá resgatando isso com o Brasil Design Award, né? Que é uma oportunidade legal, BDA, né? Que a galera chama. Tem o prêmio Borancini agora também, que eu fui jurado agora de design de embalagem. Então, eu vejo a oportunidade, assim, né? De realmente criar o portfólio na faculdade, sabe? Acho que isso é bem interessante, assim. Excelente. Nossa, excelente. Acho que tem várias coisas que tu falou que a gente sempre fala, né? Santo de casa não faz milagre, né? Então, é legal a galera também ouvir de alguém que está de fora e tal, porque, enfim... Amém, Senhor, glória a Deus. Né? A gente sabe que, claro, a gente também é estudante, mas tem coisas que a gente faz só pela nota, né? Mas essa tua perspectiva é super interessante, de tu, né, se apropriar do projeto, né? Tu não vai fazer somente por fazer, tu vai, o que eu mesmo posso me desenvolver com isso, né? O que eu mesmo realmente quero. Então, é um projeto, é uma coisa mais de atitude mesmo, né? Não é uma questão de, enfim, né, de somente técnica, outras coisas. Então, mas estava vendo que teu portfólio, ficou do caralho mesmo ali, o projeto fizeram toda a participação ali, genial, do ônibus. Eu queria daí também te perguntar, Walter, não sei se tem mais uma pergunta.
a pergunta aqui do Felipe, né? Senão ele vai ficar triste. Toca aí, senão a gente monopoliza também. O Felipe aqui, o Felipe falou que está jantando, então está com a boca cheia e não vai poder falar. O Felipe, que é o nosso estudante aqui, Moisés, ele quer te perguntar sobre o projeto da Tesoura Vai e Vem. Como é que foi o processo? Como foi o processo? Acho que todo o projeto, de repente, né? Tá. Como foi o processo, toda... Vou contar tudo, cara. Vou contar até aqui. Viu? Então, já engatilhando o Felipe, não sei se o processo foi o mesmo, mas já aproveita, então, já dá uma pincelada na questão metodológica da Valkyria, então. Né, que acho que daí... beleza. Já junta as duas perguntas aí. Tá. Bom, a oportunidade do projeto surgiu justamente por a gente ter feito aquele movimento de ir lá apresentar um case fictício de graça, né? Então, a partir desse movimento nosso, foi que surgiu uma oportunidade de case real, assim, né? Olha, beleza, vi que vocês trabalham bem, vou confiar a vocês o projeto de inovação de uma tesoura. E aí a gente, beleza, fez uma proposta comercial para os caras, apresentou um valor lá, e aí a gente estava, assim, muito feliz pelo desafio, né? Porque era um projeto cujo desafio tinha tudo a ver, assim, com a gente, né? Tudo a ver com o nosso jeito de entender o design, questão de design universal, acessibilidade. Poxa, é muito legal, assim, o briefing, né? Só que a gente ofereceu um valor de projeto e os caras estavam dispostos a pagar somente a metade daquilo que a gente tinha proposto, né? Eles falaram, mas não vou nem fazer uma contraproposta, porque o nosso orçamento aqui é muito inferior ao que o outro estúdio ofereceu, né? Então, eu não tenho como sustentar essa decisão de passar o projeto para vocês, sendo a opção mais cara, né? E, eu já tinha feito uma propaganda para a galera da criação que esse projeto ia entrar e tal. Eu estava, assim, convicto de que a gente ganharia essa parada, mas não ganhamos. E aí eu precisei dar a notícia, assim, sabe? Mas antes da notícia eu falei com o Matheus, estou sentindo que a galera está muito empolgada para fazer esse projeto e eu acho que vai ser um balde de água fria se a gente falar que não rolou, sabe? Quem sabe a gente faz uma contraproposta, mesmo que seja metade do valor que a gente cobrou. É tipo, cara, 100 mil para fazer, queriam pagar 50, 40. Né? E aí a gente, vamos lá, vamos ver o que acontece. Vamos ver se a galera comprar a ideia. Aí a gente dividiu a decisão com todo mundo. E isso eu acho muito legal na Valkyria, a gente realmente inclui do estagiário, muitas vezes até a pessoa que faz faxina lá para a gente, nas decisões, assim, estratégicas do negócio, né? Decisão estratégica não, estou exagerando, mas a faxineira muitas vezes participa de rodadas de cocriação. Então a gente pergunta para ela, Amélia é o nome dela, né? Amélia, o que tu acha? Qual cor tu prefere? Essa ou essa? Né? Amélia, dá a tua opinião aqui, o que tu acha? Como é que tá esse caminho? Porque muitas vezes ela é o público, né, de um desafio que a gente está trabalhando. Então, a gente conta com ela, assim, também para colher uns feedbacks em relação ao processo criativo do que a gente está fazendo. E aí a gente decidiu juntos, né, que abriríamos mão do preço, né, para trabalhar com esse projeto, porque estava todo mundo muito pilhado com o desafio. E assim foi, né? Aí começamos o desenrolar da coisa, entendemos novamente o briefing. A Faber-Castell tem acesso a muitas escolas, né? Então, para tu entrar numa escola e fazer pesquisa, não é bem assim, né? A gente achava que era mais fácil, né? Vou ligar para uma escola marista aqui e vou pedir para entrar para filmar as crianças. Cara, não é bem assim que funciona, né? Mas a Faber-Castell tem acesso a isso. E eles fizeram muitas descobertas, assim, para a gente, né? Indo até as escolas, conversando com as professoras. Então, a gente fez uma pesquisa meio colaborativa, assim. E a gente foi atrás de ponto de venda, foi atrás de vendedor de material escolar, especialistas e tal, num primeiro momento, assim, né? Para entender
um pouco do mercado, um pouco das necessidades e tal. A gente viu, falou com pedagogas também, para ver a questão da motricidade, da importância que tem isso, o cortar, né? Parece uma coisa tão simples para quem tem todos os dedos das mãos, consegue, muitas vezes é destro, né? Não é canhoto. O canhoto tem dificuldade porque os produtos não contemplam, né, essa diferença assim, de arquétipo. E aí a gente olhou para isso e falou, cara, vamos lá, vamos imergir nesse universo, vamos entender como que a gente pode trazer uma funcionalidade para esse produto e melhorar a vida das pessoas, porque esse era o grande objetivo, né? E aí a gente entendeu quem era o público-alvo, crianças de 3 a 8 anos de idade, então são fases muito diferentes, né? Criança que está com 3, cara, está aprendendo a cortar. Criança que está com 8 já precisa uma certa destreza e tal, já está em outro estágio, está na segunda série, muitas vezes, né? Então, é um público que, cara, ia ser bem amplo, né? E pensar que adultos poderiam utilizar também, como utilizam a tesoura, tornava o projeto ainda mais desafiador. Então, a gente fez todo esse processo e é como a gente trabalha sempre, tá? Então, se a gente olhar para a nossa metodologia, a gente divide em 6 fases, né? A primeira fase é uma fase de imersão, é quando a gente entende o problema, entende o desafio, entende o briefing, entende a realidade do cliente, aprende como que ele vai fabricar aquilo, quais vão ser os materiais que vão ser utilizados para a fabricação, onde vai ser feito. Então, assim, a Faber-Castell não tinha experiência com esse tipo de produto, né? Ela não fabricava esse tipo de produto, ela importava. E aí, cara, a gente precisou descobrir um fornecedor para os caras, né? O fornecedor da tesoura da Faber é aqui em Caxias do Sul, os amigos nossos, que tem uma matrizaria e tal. A gente criou um relacionamento, os caras foram lá e deram um jeito, se homologaram para fazer o trabalho e estão fazendo tesoura até hoje, né? Então, isso faz parte da imersão, da gente entender como que o projeto vai funcionar. Depois que a gente entende onde a gente está pisando, a gente começa a abrir um pouco mais e vai para as oportunidades, né? Começa a fazer a descoberta. Pesquisa de campo, pesquisa com o usuário, pesquisa de observação, entrevista em profundidade, tudo isso a gente fez. Conversa com o especialista, a pedagoga, o educador físico, a professora da escola, conversa com todo mundo, pais, mães, o vendedor da loja, então tudo isso abrange a nossa pesquisa, né? E aí, quando a gente começa a entender onde a gente está pisando e começa a entender o mercado em que a gente está inserido, a gente começa a fechar, a funilar, olha, temos tantas oportunidades aqui, né, que é a fase de síntese, que é a terceira fase da nossa metodologia. E aí a gente vai, depois da síntese, que a gente entende para onde a gente pode ir, a gente abre para as oportunidades de inovação. Então, aí a gente vai para a ideação, aí começa a gerar alternativa. E nessa geração de alternativas, a gente conseguiu chegar em muitos modelos legais, mas um específico tinha uma funcionalidade que nenhuma outra tinha no Brasil. Então, ali a gente conseguiu, além de ser uma tesoura que inclui diversos tipos de usuários, canhotos, pessoas com dificuldade de cortar, a pessoa pode não ter um dedão, ela consegue cortar com a nossa tesoura, né? Só utilizando aqui os 4 dedos e a palma das mãos. Então, ela não precisa do dedão. Então, isso é uma outra inovação. Não. E tudo isso, junto com o fato de fechar ela para guardar quando está no estojo, por exemplo, e não machucar uma criança, trouxe para ela uma patente de invenção. Patente de invenção, para quem não está ligado, não é tão simples assim de conseguir. É fácil de tu registrar um desenho industrial. Vai lá, essa é a forma e tal, registra. Agora, a patente de invenção é uma coisa que tem que ter funcionalidade agregada. E isso não é tão fácil, né? Então, a gente conseguiu, para esse cliente, uma patente de invenção, né? Sem contar nos prêmios, né? Então, depois que o projeto estava testado, validado, aprovado com o cliente, com usuários e tudo mais, já em fase de tryout na matrizaria, né, na empresa que está fabricando, a gente começou a inscrever ele em concursos. Então, ele ganhou o IF Design Award, ele ganhou o Latin American Design Award, a gente foi para o Peru receber esse prêmio. Foi bem legal, conheci Machu Picchu nessa viagem, foi incrível. Então, a gente aproveitou para fazer um tour.
Claro. Aí levei minha esposa, deixei meu filho aqui com a minha sogra e minha mãe. E o Matheus foi juntos também com a esposa dele. Então foi uma viagem muito massa. E tudo isso, assim, traz uma boa recordação, assim, desse projeto, né? As premiações e tudo mais. Mas eu acho que a coisa mais legal, assim, que realmente me toca o coração é quando eu lembro de uma live que o Matheus fez com o Marcelo Kimura no YouTube, assim. E aí eles estavam falando sobre essa tesoura e começou a brotar comentários, assim. Ah, meu filho... de uma mãe, assim, que falou, meu filho nunca tinha conseguido cortar com uma tesoura. Ele tem... não lembro qual era a situação do filho dela. Não sei se ele era Asperger, né, ou se ele tinha uma outra doença. Mas ele nunca tinha conseguido cortar com a tesoura. E aí ela falou, pela primeira vez meu filho cortou com a tesoura. Ele tem, sei lá, 10 anos, 13 anos e é autista, agora me veio a palavra. Filho autista e ele conseguiu cortar pela primeira vez na vida dele, sabe? Então, eu lembro desses comentários, assim, quando me perguntam sobre a tesoura, né? Muito mais sobre o benefício e a possibilidade de fazer uma atividade simples para mim e para a maioria das pessoas, mas que para muitos não é tão simples assim, né? Então, possibilitar isso para as pessoas e trazer mais felicidade, mais alegria, eu acho que isso sim mostra que, poxa, o nosso trabalho valeu a pena e que bom que a gente abriu, de certa forma, uma exceção assim, para esse cliente, abraçou o projeto mesmo tendo uma contrapartida financeira 50% a menos do que a gente entendia que seria o ideal, né? E quanto tempo demorou, Moisés? Cara, foi super rápido, foi um projeto de desenvolvimento Valkyria, foi 4 meses, 3 ou 4 meses, foi muito rápido, assim, foi um negócio meio tocado, assim, não é o ideal, tá? Não é o ideal, sim, mas como eles tinham a necessidade de lançar o projeto no próximo Volta às Aulas, né? Então, o material escolar é muito isso, né? Tem outras indústrias que também têm sazonalidade, né? Mas o material escolar, ele é... Se tu não lança até tal data, tu não pega as vendas do Volta às Aulas de fevereiro. Se tu não lança até tal data, tu não pega o Volta às Aulas de junho, sei lá. Então, a gente estava com a corda no pescoço, assim, né? Que o cliente nos colocou para ter o projeto pronto, para ser passível de ser também validado pelo Inmetro. Então, isso era uma outra coisa que precisava, né? Então, tinha a validação do Inmetro, a validação do Inmetro levava tantos dias, então a gente tinha um cronograma reverso, assim, até tal dia tem que estar o modelo final aqui sendo injetado, né? Para ir para o Inmetro um protótipo, para ser validado e testado. Nossa. Então, foi bem corrido, mas foi legal, cara, foi muito legal, assim, a gente fez alguns protótipos nesse projeto também, foi super importante para a gente sentir o material, só que, assim, uma coisa que é legal de falar, né, se tu faz um protótipo no material que não é o material real, o material que vai ser, no caso ali, o polipropileno, né, tem diferença. Então, a gente foi fazer uns protótipos, uns materiais flexíveis e ficou uma bosta, assim, ficou uma coisa muito ruim, tu não tinha percepção de como que ia ser a tesoura de fato, né? Então, a gente não sabia se ela ia ter esse efeito mola, né, que o PP proporciona e tal. Então, aí a gente teve que investir no molde de alumínio, né? Nós não, felizmente o cliente pagou, mas é uma coisa que às vezes é necessária, né? Então não adianta ter impressora 3D. A gente tem uma impressora 3D, mas nem sempre ela é útil para aquilo que a gente quer validar, né? Validar se o produto funciona, se ele abre e fecha como a gente imagina que ele vai fazer, tem que ser no material que vai ser utilizado para a fabricação lá do produto final, né? Então isso é uma coisa que a gente aprendeu nesse projeto. No conceitual, tu pode utilizar outros materiais, mas quando é a funcionalidade mesmo, tem que ser... Para validar geometria, tamanho, proporção, até vai uma impressora 3D, né? Mas para validar funcionamento, assim, cara... Tem que ser real.
Pô, ainda mais quando tem mecanismo, assim, né, que abre e fecha, tem interação e tal, claro, é mais difícil. Vai imprimir a peça lá, vai ficar rígida, talvez, né, não vai... sim. O PLA, que é o filamento da nossa impressora, é muito diferente de um PP Claro. injetado, né. Eu fiquei curioso realmente com também ia perguntar a mesma coisa que o Walter, assim, com os prazos que vocês trabalham, né? Imagino que, claro, isso varia bastante, né? Embalagem, marca, enfim, produto. Talvez produtos realmente sejam os mais extensos. E também tenho curiosidade do projeto que vocês fizeram para a Merkur, da bota, né? Que acho que, posso estar errado, mas acho que a Merkur, se não me engano, ela teve uma mudança que ela, acho que saiu do varejo e tem mais um foco agora na qualidade de vida, né? Essas questões, se eu não me engano. Acho que saiu do licenciamento, né? Eu me lembro que eu já fiz coisa para a Merkur, porque fazia borracha, fazia caneta, assim, coisa para Disney e tal. E acho que agora eles tiraram esse foco, né? Essa bota para a Merkur, que também é um projeto super legal, ortopédico, não é ortopédico, mas enfim, é para fratura, né? Enfim. Quanto tempo Ortopédica, levou? eles chamam de ortopédica mesmo. Show. É uma bota ortopédica. Quanto tempo esse levou? E foi mais complexo esse aí? Foi mais Cara, foi muito mais complexo, porque não que a tesoura não lide com vidas, né, e com saúde, mas é um projeto que está ali em contato com a nossa pele. E tinha uma curva de aprendizagem, tanto para nós quanto para a Merkur, muito mais expressiva. Assim. A gente estava no início da nossa empresa, isso foi 2014, eu acho, que o projeto entrou, assim. Então a gente ainda estava engatinhando enquanto empresa, né? Esse da Faber-Castell entrou em 2018, já tinha uma certa maturidade, assim, em termos de entrega mesmo e de entender como que seria a melhor forma da gente trabalhar. Mas comentou da Merkur, assim, a Merkur é uma empresa admirável, assim, né? No meu entendimento, na minha opinião, porque eles abriram mão de 30% do seu faturamento, que era oriundo de licenciados, né? Disney, Mickey, isso, aquilo, para não ter bullying e para não ter discriminação de quem tinha e quem não tinha um personagem tal na sua borracha, no seu lápis, no seu caderno. Então, é uma consciência bem mais elevada, assim, né, desses caras. E eu sei porquê, né, disso, conheço esses movimentos, são bem legais, assim, de conhecer mais. Conheço o dono da Merkur, né, um dos principais acionistas, presidente, eles chamam de facilitadores, né. Aí eles contrataram uma consultoria ambiental, focada em... Consultoria ambiental não, com foco em sustentabilidade. E reestruturaram o negócio deles olhando para isso, né. Então, realmente viraram a empresa de cabeça para baixo, assim, né? Todas as crenças que eles tinham caíram por terra, assim, porque eles se fizeram uma pergunta, assim, né? Se a empresa deixasse de existir hoje, se a Merkur deixasse de existir hoje, o que o mundo perderia? Aí o Jorge, que é o maior acionista, chegou à conclusão que nada. O mundo não perderia nada se a Merkur deixasse de existir. Aí falou, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado. Se o mundo não perder nada, alguma coisa tá errada. A gente vai ter que rever isso aí. E aí eles se movimentaram, né? Se movimentaram e revolucionaram o negócio deles. E a bota, ela surgiu dentro desse movimento, assim, sabe? Porque antes da gente entrar na Merkur, eles possuíam 2 modelos de bota. Uma bota nacional, feita aqui em Santa Cruz, que era muito ruim, muito feia, que é até a que a gente usa como comparação no site. Sim. E uma bota importada da China. Ou seja, estou importando da China, vem de container, vem de navio, CO2, poluição. Não sei quem faz isso lá fora. Será que é escravo? Será que não é? Não sei. Né? Simplesmente chega aqui no Brasil e eles revendem. Então isso não estava alinhado com os valores da empresa. Né? E por isso que eles resolveram descontinuar a importação da bota chinesa. Legal. E investir em design para desenvolver uma bota 100% nacional fabricada aqui. Né? Então, design 100% brasileiro, fabricação 100% brasileira. E nos contrataram para isso. Né? Então, cara, tinha um peso gigante nas nossas costas também, né? Porque, afinal, pararam de ter aquela receita da bota importada e precisavam de uma bota
melhor, né? Mas eu senti, assim, desde o início que a receita, o resultado, a grana não estava mais importando tanto para a Mercur. Seria uma consequência, sabe? Eles estavam realmente preocupados com a qualidade de vida das pessoas. E isso eu acho que é o mais legal, assim, dessa empresa e desse projeto. Porque eles nos deram carta branca, assim, para ir realmente a fundo, pesquisar o que for preciso, aprender com quem for preciso, para trazer os melhores insights, para a gente trazer produto, aquilo que seria um benefício real, assim, para as pessoas, né? Então, a gente entrevistou já na fase de pesquisa, né? Depois que a gente botou todo mundo na mesma página da empresa, e a Mercur tem essa forma de lidar com pessoas, assim, né? Rodas de conversa, eles tomam roda de chimarrão, assim, né? Tem um momento da roda de chimarrão que quem quiser participar vai lá e participa e pode dar opinião em relação a temas da empresa. É uma cultura bem avançada, assim, espiritualizada, né? E aí a gente conheceu as pessoas que iam fazer parte do projeto, conheceu os setores, visitou a fábrica, entendeu quais eram os atores, né, dentro da Mercur, com quem a gente ia se relacionar, parte de costura, parte de solado, parte de estrutura plástica, injeção e tal. E a partir desse momento a gente saiu para a rua para realmente aprender com as pessoas, né? A Mercur tem fisioterapeuta lá que trabalha, né? Porque eles estão muito nessa linha de ortopédicos e tal, qualidade de vida. E aí a gente começou a ver possíveis locais para aprender mais sobre isso, né? Quando o cara quebra a perna, ele vai para onde? Quando ele precisa de um gesso, ele vai para onde? Quando ele tem que comprar um produto, uma bota ortopédica, onde ele vai? Quais são os médicos que recomendam as botas? Cara, a gente foi para tudo isso, assim, né? Os que recomendam e aqueles que têm a bota como uma consequência. Porque uma coisa que a gente descobriu, por exemplo, o cara que usa a bota, ele pode desenvolver uma lesão de quadril depois, por causa do jeito que ele caminha. Então, dependendo de quanto tempo ele usa, isso pode trazer outras consequências, né? Tem os efeitos colaterais do uso da bota também. Então, como é que a nossa bota poderia minimizar isso? E aí a gente foi aprendendo, foi entendendo como que isso ia se dar. Conversamos com usuários reais, fizemos workshop lá no antigo Valkyria Café, que fechou, por sinal, na pandemia. Mas fizemos os workshops com usuários reais, pessoas que tinham acabado de usar a bota ou ainda estavam usando. Chamamos essas pessoas para reviverem aquele momento em que a perna quebrou, ou aquele momento que deu merda. O que eles pensaram? Né? Qual foi a primeira coisa que veio à cabeça deles? Para quem eles ligaram? Qual foi a atitude que eles tiveram? Então a gente foi mapeando assim, o comportamento de quem se fraturava, de quem tinha uma lesão, para começar a entender essas pessoas e quais eram as necessidades e desejos delas. Né? A gente descobriu que as pessoas não deixam de viver, não deixam de dirigir, não deixam de ir para festa, não deixam de se formar, ir a casamentos. Então, poxa, esse produto tem que ser bonito também, né? Tem que parecer bonito, pelo menos, né? Sem deixar de atender a funcionalidade, porque, afinal, é uma lesão, né? É uma lesão e precisa ser tratada. Mas é muito melhor do que gesso, né? Pode tirar e tal, pode tomar banho. Eles contaram umas histórias muito boas, assim, de... O cara foi numa festa, pisou no cocô, voltou para casa, não sabia de onde era o cheiro do cocô no quarto, e aí foi ver, o cocô estava entranhado no solado da bota. Então, uma história muito massa, assim, que a gente foi aprendendo, assim, aprendemos muito com uma investigação na internet também, então uma boa dica aí é investigar hashtags e coisas que tenham a ver. Por exemplo, a gente botou lá orthopedic ou robofoot, né, que como essas botas são conhecidas, e veio um monte de coisa, muita gente postando foto de gesso, foto de bota, e aí a gente começou, cara, olha só, as pessoas, né, fazem isso ou fazem aquilo. Então foi uma forma bem legal, assim, também, da gente aprender sem se esforçar muito, digamos assim, né, sem ter que organizar um workshop, reunir as pessoas e tal. Então hoje a internet nos dá muitas boas informações e ruins também, né, então tem que saber filtrar. E aí a gente levou, cara, resumindo assim, mas entre idas e vindas com fornecedores, reunimos o pessoal da Velcro mesmo, né, a empresa Velcro, na Valkyria, conversamos com fornecedores de tecidos que tinham nanotecnologia para não transpirar tanto, assim, não ficar fedendo a perna da pessoa, não suar muito.
levamos o solado para o Instituto Brasileiro de Tecnologia do Calçado, que é o IBTEC, ali em Novo Hamburgo. Os caras testaram o ângulo de rolagem, nos ajudaram a definir qual era a melhor angulação para a pessoa poder caminhar sem prejudicar o quadril. Então, cara, foi um projeto de um tênis de alta performance, assim, né? O solado em si. E isso levou um ano, assim, contadinho, né? Em um ano e mais de quase 400 horas de modelagem no SolidWorks do produto. Isso está bem na cabeça, assim, porque é o trauma do Matheus, né? A quantidade de horas que, só no que Solid, né? Fora o resto. Só no SolidWorks, 400 horas de modelagem. Mas, cara, deu certo e é um projeto que a gente tem um orgulho tremendo, assim, dele, porque a gente conseguiu, sabe? A gente conseguiu botar ele no mercado digamos assim, o fato dele ter demorado tanto para estar disponível para as pessoas foi porque a curva de aprendizagem da Mercury para injetar um projeto, né, uma bota, um produto desse tamanho, era maior do que o nosso de desenvolver. Então, em um ano, a gente entregou tudo que era necessário para a Mercury fazer o projeto. Mas eles precisavam estruturar a planta, né? Hoje ainda não fazem internamente, eles injetam fora, mas aqui no Brasil, né, uma pessoa que terceiriza para eles na região. Entendi. E é uma curva de aprendizagem grande, né? Então tem que comprar maquinário, tem que fazer todos os testes, e eles têm um ritmo deles, né? Um ritmo deles, assim, de estudar bem as coisas, de validar bem com as pessoas, ver se o produto não está dando problema, testar com usuários extremos, que é uma coisa que eles fazem muito, assim. Então, no tempo deles, eles lançaram, e acho que ano passado que entrou no mercado, tem no e-commerce da Mercury, tem lojas de produtos ortopédicos também. Legal. Bom, eu trabalhei um tempinho em Santa Cruz do Sul, então por isso que trabalhei numa agência lá que atendia a Mercury, então acompanhei essa mudança da Mercury, é muito legal de ver, assim, como um projeto de branding mesmo, eles focaram nesse aspecto humano, qualidade de vida, né, e pra gente, assim, no nosso curso a gente valoriza muito, né, que é o que tu comentou, assim, a respeito da tesoura e também da bota, assim, pô, tem todo o tesão do projeto, enfim, né, do design em si, mas o mais legal é realmente ver o impacto positivo, né, que a gente pode ter na vida das pessoas, né, então é uma coisa que a gente sempre está lembrando, assim, né, não só o design pelo design, ou só a técnica, mas assim, não, cara, vamos pensar nas pessoas. A gente tem aqui, Moisés, uma pergunta da Zuleika, que é uma nossa aluna que vai se formar agora. Ela tem duas perguntas que eu vou perguntar, tá? Que ela viu num post da Valkyria sobre design sustentável, e ela queria saber se vocês incorporam a sustentabilidade na metodologia de vocês, e como é que é a receptividade disso no mercado. Se é bem visto, se para alguns clientes vocês precisam ensinar a importância disso no produto. E também se vocês já presenciaram muito greenwashing no mercado. Sim, tem muito greenwashing e claro, cabe a nós levar essas possibilidades, né? Nem sempre isso é praticável sobre a ótica da indústria, né? Da empresa que nos contratou. Mas cabe a nós, de fato, levar essas possibilidades, né? Mostrar que a gente tem alternativas de tornar esse projeto mais sustentável. Eu vejo que é mais difícil, né? Porque a gente tem que entender a sustentabilidade de uma forma mais ampla, né? Não só ecológica, mas também econômica e social. Mas mais eco-friendly, assim, eu vejo que fica mais ao nosso alcance. E a gente tem procurado fazer isso nos projetos. Não é todo mundo que tá preparado para isso, mas eu acho que o design tem que ser esse catequizador, sabe? Tem que plantar essa sementinha nas empresas. O Boticário é uma empresa que tem a sustentabilidade como um pilar, né? Então ali é mais fácil. Eles mesmos já dizem, olha, projeto tal tem que estar atentado ao nosso pilar de sustentabilidade, portanto, escolha plástico verde, escolha resina PCR, né, que é resina de pós-consumo, para a gente minimizar esse single-use plastic que está acontecendo hoje, né, plásticos de uso único. Então, cara, plástico é um caos, né? Se a gente for olhar bem, assim,
A gente tem um post no blog sobre isso que eu acho muito legal, que a Marieta organizou e escreveu. É possível, né, que o primeiro plástico produzido no mundo ainda não tenha se decomposto, né? É possível não, ele não se decompôs ainda, né? Porque o plástico ele não se decompõe, ele só fica menor. Então é muito difícil da gente lidar com isso, né? É super desafiador não usar plástico hoje, né? Tem clientes nossos que são, enfim, fabricantes de utilidade doméstica em plástico, né? Essa é a área de atuação deles. Como é que eu vou chegar para ele e dizer, cara, não, tá tudo errado, muda o teu material, vende todas essas injetoras aqui que tu tem e teu negócio tá fadado a fracassar, né? Ou é negócio do passado porque tu não tá alinhado com uma via mais sustentável. Não posso fazer isso, né? Mas eu posso dizer para ele que tem alternativas de materiais hoje que são mais ecológicos, né? Sobre a ótica do meio ambiente, assim. Mas é difícil, cara. Não é todo mundo, assim. Depende muito da cultura da empresa, sabe? Acho que dependendo da região, dependendo das pessoas também que estão gerenciando esse negócio, é mais fácil da gente implementar isso, né? Ou pelo menos ser bem recebido quando a gente propõe alguma coisa nesse sentido, né? Porque e tem que cuidar mesmo, assim, greenwashing é uma coisa muito fácil de acontecer, né? Quando vê, tu tá fazendo. Então, acho que a gente precisa, nós, assim, ser bem críticos com a gente mesmo, né? Nesse trabalho de propor materiais e propor as soluções de design de produto para os clientes. Na Faber-Castell mesmo, a gente não teve choro, assim, não podemos usar resina pós-consumo, vão ter que ser plástico virgem. Tá, beleza. Né? O que eu vou fazer? Não quer, tá bem. Isso é pro futuro a gente pensa isso. Tá bom. Né? Fica com isso aí, eu tô te alertando, né? Que isso é importante, que cada vez mais as pessoas vão olhar para isso. Somos todos responsáveis, né? Mas a gente não tem como garantir que o cliente opte por um material só porque a gente está falando, né? Muitas vezes isso pode impactar no custo dele, do material, e aí, quando pega no bolso, é mais difícil ainda, né? Infelizmente. Nossa, que loucura. Uma das questões da sustentabilidade é essa, né? O material, né? O polímero, mas também tem um uso, né? E uma das questões que impacta, né? É o uso errado, né? O não descarte, né? O plástico pelo plástico, ok, né? Mas, que dá para ser reciclado, né? Mas o importa todo o ciclo, né? E daí, quando o uso é errado, daí isso impacta bastante também. Eu fiquei curioso... gente, vocês podem por favor, perguntem aí, fiquem à vontade, tá? Senão também vou ficar perguntando aqui. Eu fiquei, na verdade, só curioso da estrutura de vocês agora, da Valkyrie, enfim, né? Quantos designers vocês têm, gráfico, produto... E até já para fazer um link aí para quem está procurando oportunidades, tu comentou dos freelancers aí, se vocês veem do Behance, no LinkedIn, indicação aí, quando vocês precisam de algum freelancer, onde é que vocês procuram também? Cara, é muito bom em relação à nossa estrutura, né? Hoje a gente tem 10 pessoas no estúdio e o que a gente chama de inteligências associadas que não estão no estúdio, mas que quando a gente precisa, a gente aciona elas. Né? Então, tem uma pessoa de pesquisa que mora em Barcelona, nos atende muito bem remotamente. A gente tem outras pessoas de pesquisa em Porto Alegre também, que quando a gente precisa, a gente aciona. Agora, a gente acabou de fazer um trabalho com o Fábio Hag também, de uma identidade visual para uma empresa bem grande, que ele deu um refino, assim, né, no lettering pra gente, e ele tem feito muito isso com uma série grande de empresas, né, ele faz bastante isso para empresas e agências de São Paulo, então acho bem legal, ele pegou um nicho bem bacana. E tem outras pessoas também, pessoas que nos auxiliam até no processo seletivo. Tem uma psicóloga, tem pessoas no direito também, de contratos e outras coisas, quando a gente precisa.
mas o time de criação mesmo, ele conta com 7 pessoas, o Matheus liderando, não, 6 pessoas, com o Matheus liderando, e a parte de novos negócios, então a gente divide, né, criação e comercial. Aí o comercial eu lidero, e tem mais 3 pessoas junto comigo. Então, é bastante, assim, né? 40% da empresa é dedicado a novos negócios. A gente realmente valoriza muito o comercial, porque não adianta a gente ter uma criação foda se não tem projeto para criação foda fazer. Então, a gente precisa vender. E isso é uma das coisas que a gente bate muito na tecla, bateu muito nas lives aí na pandemia, e o próprio Design Invisível, que é um curso que a gente lançou, ele fala muito sobre isso, né? Sobre aquilo que é necessário para o designer viver de design, né? Porque não é fácil viver de design hoje em dia. Sim. Mas por quê, né? Porque a maioria foca em processo criativo, foca na criação, né? E não entende que tem outras coisas que são muito mais importantes quando a gente está falando de rentabilidade e prosperidade, assim, crescimento, né? Enquanto designer na profissão. Então, somos 10 hoje, cara, e quando a gente precisa de um freelancer, assim, geralmente é networking, assim, né? A gente já trabalhou com o Léo Natsumi, que é um baita ilustrador. O cara é hypado no Behance aí, se procurarem ele, o Léo Natsumi, ilustrou para Facebook, Google, Nike, o cara já ilustrou para todo mundo, né? Todo mundo que é grande, assim. E a gente fez um trabalho com ele para Rasenbier, a cerveja de Gramado, que ele fez as ilustrações dos pontos turísticos. O cara tem um trabalho excepcional, assim. Então a gente vai, assim, no nosso network mesmo, conhecendo as pessoas e se aproximando delas. Pessoas que já nos deixaram, digamos assim, né? Eventualmente freelam pra gente também, que saíram. E a gente recebe também currículo lá na Valkyria, galera que quer se conectar, quer mandar portfólio, para a gente conhecer o trabalho também, seja para freelancer, ou seja para uma oportunidade de estágio, ou até mesmo trabalho, tem essa possibilidade também, né? Então, é como a gente conhece as pessoas hoje, né? As pessoas têm nos procurado, ou a gente vê um trabalho interessante no Behance, ou conhece, ouve falar, Instagram, qualquer coisa assim, e faz essa abordagem, né? Poxa, tem um trabalho aqui, ou poderiam fazer um trabalho junto, já cria a conexão para quando a oportunidade surgir, a gente já está mais encaminhado, assim, né? Excelente. Pô, muito legal falar disso. Pode falar, Walter. Oi. Não, dentro do que tu falou ali, Moisés, e lá do começo também, tu comentou um pouco que o escritório acaba sendo gráfico / produto, né? Dentro da academia, a gente geralmente segmenta, querendo ou não, a gente segmenta, né? O nosso curso, ele vai até o 1º, 2º ano quase comum, e depois ele segmenta, então, muito conhecimento é junto mesmo, né? Principalmente os primeiros períodos e tal. Aí depois tu comentou que o profissional, vamos dizer assim, tem que meio que se segmentar, ele tem que focar, né? Então, a minha pergunta é justamente assim, tu comentou que são 6 na criação, né? Como é que, vamos dizer, pós-academia, essa galera é formada mais em que viés, né? Para qual habilitação? E quem faz uma coisa não faz outra, ou a equipe toda mete o bedelho em todo mundo, sabe? Porque assim, eu brinco com os alunos, óbvio, né? Vou puxar a sardinha pro lado do produto. Por mais que eu esteja formado em produto, eu sempre trabalhei com gráfico, mas tudo bem. Eu sempre brinco o seguinte, que quem faz... Sacanagem. Não, sacanagem é outra coisa. Quem faz produto, a impressão que dá é que tem, por talvez ser mais complexo o problema, pelas várias variantes, quem faz produto tem, às vezes, condição de dar um pitaco um pouquinho mais denso no gráfico. Mas quem faz o gráfico, quem faz, no nosso caso do games, tem uma dificuldade de vir para o produto, porque é muita coisa, você mesmo comentou, né? É muita parte, por exemplo, que às vezes a gente realmente não tem. Olha, o setor contábil fez a precificação do produto e vamos engavetar,
né? Porque comercialmente ele é inviável, ele é lindo, maravilhoso, ganhou prêmio e tal, mas na hora de precificação ele cai fora, né? Então, assim, como é que vocês... O que você acha, então, dessa... Ser específico, mas o escritório não é, né? E como é que trabalha daí vocês dentro dessa parte de criação? Perfeito. Eu vejo assim, a gente se especializou em design, né? Design é a nossa especialidade, mas dentro do design a gente escolheu possíveis entregas em que a gente faz bem, né? Que a gente faz bem, que a gente gosta e foca nelas, assim, né? Foca nelas em sentido de ser passivo a oportunidades que chegam para a gente via site, via Behance, um pouco Behance, mas principalmente site, redes sociais, e ser ativo também, né? Poxa, quem eu quero prospectar? Quem eu tô querendo trazer para dentro, né? Como cliente. A gente vai buscando isso, né? Vai buscando design de produto, vai buscando embalagem, vai buscando estratégia de marca, vai buscando essas coisas, assim, né? Para oferecer para esses clientes. Então, para isso, hoje a gente tem na equipe, a minha formação é design de produto. A gente tem eu, design de produto, o Matheus, o Henrique, o Rodrigão, que está se formando, né? É um estudante ainda. Então, temos 4 designers de produto de formação, um publicitário, uma administradora com ênfase em marketing e 4 designers gráficos. Então, eu concordo contigo quando tu fala que a questão dos pitacos, né? A gente tem mais condição porque, querendo ou não, o produto também é visual, né? A gente lida com proporção, lida com geometria, lida com cor, e não é que... Mas lá na Valkyria, a galera do gráfico, do visual, chegando também em termos de pitacos no que a gente está fazendo em design de produto, né? Porque pode ser que ele seja um usuário daquilo, né, que a gente está falando, então ele não precisa nem estar como um especialista, mas sim como alguém que poderia utilizar aquele produto e tal, ou embalagem. E a gente faz muito isso, assim, essas trocas, a gente chama isso de momento share, né, é o momento em que, quando a gente estava presencial, rolava mais legal, assim, agora não... Compartilhar a tela, assim, não é tão bacana quanto antes, porque a gente tinha uns boards de papelão mesmo, uma coisa que a gente mesmo foi até um lugar, comprou, cortou, e a gente colocava tudo que era relacionado a um projeto naquele board, né? Então, imprimia, colocava ali as informações, as primeiras alternativas, os desenhos, muitas vezes, falando de produto, tá? Gráfico também, quando é gráfico, quando é identidade visual, colocava as alternativas de marca, alternativas de lettering, e deixava tudo nesse board. E aí chamava a galera, vamos fazer um share, vamos, projeto tal, beleza, todo mundo ia. E é nesse momento que até a Amélia, aquela pessoa que limpa lá para nós, se ela estivesse lá no dia, ela iria participar também. E aí a gente vai falando. Todo mundo vai trazendo as suas percepções, assim, em relação ao que está sendo apresentado. Gostei disso, né, tipo... A gente tem o I wish I like, né? A gente não fala, não gostei. Isso é uma coisa que é meio proibido, assim, nos nossos share, assim. Por que não gostou? Tipo, a pessoa foi ali, se preparou, trouxe toda uma apresentação, e aí tu vai falar, não gostei. Não, é muito raso, né? Então, a gente usa o I wish I like, né? Tipo, eu gostei disso, eu gostei disso, eu gostei disso. Eu gostaria que isso fosse, que tu testasse isso, eu gostaria que essa tampa fosse vermelha, eu gostaria que tu testasse novas opções de frasco, eu gostaria que tu, sabe, porque é muito melhor, a gente faz isso com o cliente, cara, com o cliente é massa de fazer isso. E vira contributivo, né? Porque senão fica um negócio de, poxa, não, tu te apega a umas questões, assim, que... Ainda mais quando tem mais gente, assim, né? Quando tem uma galera decidindo, um monte de stakeholder ali numa apresentação, não rola. Tem que ser um feedback consciente, um feedback estruturado, e essa técnica aí do I wish I like, ela é bem boa, assim, para isso, né? Então, tu não tem ninguém botando conta, tu tem só gente colocando contribuições, né? E tu vendo o que tu poderia fazer diferente para atender aquela necessidade, assim.
O Felipe perguntou como é que se escreve isso. Eu gostei, eu gostaria. Gostei, gostaria, né? Não tem frescura, né? Não. Excelente. A gente ainda tá nessas dinâmicas de inglês aí. Desculpa aí, Felipe, foi mal. Esses termos, os né? anglicanismos. Esqueci o que eu ia falar agora. Meu Deus! Então deixa eu aproveitar, porque, é muito legal, Moisés, porque uma das questões que hoje, quinta-feira, uma boa parte da galera que está aqui é numa disciplina que é design mercado de trabalho, né? Então, justamente a ideia de a gente falar do mercado de trabalho. E daí, nessa disciplina, a gente trabalha orçamentação, precificação, ética, contrato, né? A galera está fazendo pesquisa de mercado, então vai além do fetiche, que é enfim, o que todo mundo gosta da criação, né? Da projetação, que todo mundo em design quer trabalhar na criação, na projetação, assim. Daí, né, e esquece do business, da questão, preciso ter um portfólio, preciso prospectar, tem que ser profissional, né? A gente realmente, de fato, a gente se foca muito na parte criativa e artística, né, entre aspas, mas existe tudo muito além disso, né? Daí, só para complementar, eu queria te perguntar, assim, né, como o teu foco comercial? Tu projeta, tu desenha, ou tu tá completamente focado na burocracia, ou na venda, na prospecção, assim? Como é que tá o teu... Cara, depende, assim, depende do momento em que a empresa se encontra, né? Esse ano eu abri o Solid ainda, eu acho. Não abri. Mas ano passado eu abri algumas vezes. Olha aí. E assim, principalmente em finais de semana, né? Ou seja, o Matheus eu tava vendo o que estava acontecendo, né? Uma situação assim de ter muita demanda e Matheus, cara, não vai dar, Moisa. Vou precisar de uma mão tua aqui, vem aqui e a gente faz isso. Então já rolou assim, né? Ano passado, esse ano ainda não, de eu abrir um Solid, mas eventualmente eu apoio na criação hoje com apresentações, que é uma coisa que eu faço muito, né? Faço proposta comercial praticamente toda semana, né? Se não fizer, tem alguma coisa errada. Mas geralmente estou fazendo apresentação, trabalhando com Keynote ou PowerPoint, enfim, tanto faz. E é assim que eu tenho contribuído, né? Com pesquisa, e aí faço as reuniões junto com o time, muitas vezes, reuniões de briefing, faço a passagem do bastão, né? Da venda para a criação. Então, isso é uma coisa que eu costumo fazer, assim, para auxiliar mesmo, né? Para passar, no caso, para o time criativo aquilo que realmente foi vendido, que não tenha nenhum ruído, assim, nessa situação. Mas eu demorei um tempo, assim, sabe, para assimilar que eu não poderia mais criar tanto, né? Isso foi um dilema, assim, pessoal, assim, abrindo meu coração com vocês, porque, eu me formei em design de produto, como é que eu não vou projetar produtos, né? Poxa, que coisa isso! Mas depois, assim, de muito exame, né, muita terapia, eu vi que era muito mais importante ter projetos para a gente fazer do que ter eu e o Matheus lá projetando produto, sabe? 2 bons designers de produto fazendo. A gente não precisava de 2 bons designers liderando. E foi isso que fez com que a gente rompesse, digamos assim, a sociedade lá com 5 sócios. Né? Todos eram designers de produto. A gente não precisava daquela quantidade de lideranças, né? De cabeças focadas em projeto. A gente precisava de um cara para vender, a gente precisava de um cara para liderar administrativo, a gente precisava de outras competências, assim, né? Que a gente não tinha. Então, quando a gente entendeu que a gente precisava fazer 2 coisas bem feitas, uma era vender e a outra era entregar, a gente começou a prosperar, assim, né? O negócio começou a dar certo, assim. E eu demorei, confesso, assim, que demorei para aceitar, assim, né? Que eu não era mais eu continuo sendo um designer, mas eu sou muito mais um vendedor hoje, um cara de negócios, um cara do business, um cara que vai sentar, vai fazer uma reunião, vai falar de grana, vai falar de escopo, vai falar do porquê contratar a Valkyria e não XPTO, do que abrir o Solid, abrir o Illustrator, abrir o Photoshop, fazer qualquer coisa nesse sentido, né?
Mas eu estou muito bem hoje onde eu estou muito seguro do que eu faço, gosto, tenho um viés da comunicação, assim, gosto de me relacionar com as pessoas, gosto de trocar e-mails, tenho uma pira de mandar e-mails, tô me especializando em copywriting, assim, então é uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. E no comercial eu tenho essa abertura, né? Eu tenho essa possibilidade de me desenvolver, assim, nesse sentido, né? De lidar com pessoas, lidar com os desafios das pessoas. Então, eu entendo hoje que o que eu faço é tão importante ou até mais do que o que o Matheus faz, né? Para a sobrevivência do nosso negócio. Não que eu seja mais importante que ele, mas para a gente estar aberto, operando, com as contas em dia, com a galera paga e nós também, é super importante que a gente venda, né? Claro. É fundamental que a gente venda, é imprescindível que a gente tenha projetos vendidos, né? Esteja vendendo projetos para poder entregar a eles depois. Excelente. Excelente, porque daí é uma coisa que justamente a gente discute na disciplina, né? Porque a criação, em certo sentido, pode virar uma commodity, né? Agora, tu tem que ter esse outro lado, né? Tu tem que ter, realmente, é como a Zuleika ali comentou, assim, né? Não é todo mundo que gosta de fazer essa parte, né? Eu, particularmente, assim, eu também que venho das artes, um pouco, acho que é uma... Posso estar errado, mas é uma tradição meio distorcida do artista maldito, assim, que fica no seu ateliê criando e quer ser descoberto. Então, não adianta. A gente, enquanto designer, a gente, adora criar, mas a gente tem que ir à luta e prospectar. E geralmente na faculdade a gente ensina a fazer tudo, né? Coletar o briefing, isso, criar, embalar, entregar, botar, mas ninguém vendeu o produto até agora, né? Então, mas aí você falou, então eu lembrei, porque eu sempre brinco que tem um alemão que mora comigo, que é o Alzheimer, mas tudo bem. Você tem alguns posts, e eu já até, no termo, né, já chupei um pouco esses posts para poder passar em sala de aula com a devida citação. Gente, está aqui o post do Valkyria, tá? Cuidado, que a galera nos avisa, hein? Não, claro. Total. Não, tá lá vocês, lá, tá altamente citado. Tá altamente citado. E daí... E uma coisa que às vezes o pessoal... E eu já vi já nessa nossa comemoração de 10 anos do curso, desses quase um mês, né, Henrique, de live, de fala com várias pessoas e tal. Uma pergunta que sempre aparece é justamente assim, quando vocês vão apresentar para o cliente, como é que funciona esse processo, né? Porque, poxa, querendo ou não, vocês estão levando um filho de vocês ali embaixo do braço e tem que, né? E vão vender uma ideia que vocês construíram. Para o design gráfico, eu vejo que a pergunta sempre é quantas alternativas eu apresento para o cliente, né? Quanto mais alternativa, mais ele vai querer outras, né? E eu achei interessante que tu falou que, por mais que seja um design de produto, tu trabalha hoje em dia como administrador e como design gráfico, montando as apresentações, né? Sim. Então, assim, como é que funciona esse processo na hora da apresentação? Porque, assim, academicamente, a gente tenta simular uma apresentação comercial numa banca, mas a gente pega pesado mais a parte científica da coisa, né? Só que formatura, pegou o diploma na mão, a academia ficou como aquela semente na cabeça, né? E a gente precisa realmente entrar no mercado de trabalho. Então, às vezes, dentro das nossas bancas, por mais que sejam bancas de apresentação dentro dos componentes, dentro das disciplinas normais, a gente tenta fazer, tenta apresentar como se tu estivesse fazendo um pitch, né? Agora tem toda a metodologia do empreendedorismo, tal, das startups. Você tem um pitch de 5 minutos para fazer e se venda, né? Então, como é que a Valkyria chega lá no dia da apresentação com a diretoria, né? E fala, olha, tá aqui a criança, como é que funciona e como é que funcionam os olhares das empresas, né? Porque daqui a pouco você está ali empolgado apresentando, daqui a pouco tem um diretor olhando, como quem diz assim, putz, não tem nada a ver isso aí, né? Como é que funciona, Sim. Então, a entrega, né? Do escritório? Perfeito. Cara, assim, é regra hoje na Valkyria, a menos que isso seja definido previamente, assim, no briefing, tem clientes que exigem
que a gente apresente mais de um caminho criativo, né? No caso, o Boticário é um cliente que sempre faz isso. Só que isso é cobrado, devidamente cobrado, né? Então, é como se a gente estivesse, ao invés de apresentar uma embalagem, a gente está apresentando 3, e eu cobro por 3. Aí depois vai ter os desdobramentos, tudo mais, ele vai escolher e tá tudo certo, né? Aquele escolher, vão ter lá, o Boticário é um que define até o número de rodadas de ajuste / retrabalho. Geralmente, quando a gente trabalha para um cliente normal, assim, a gente apresenta uma alternativa, pode ser para produto, pode ser para embalagem, pode ser para identidade visual, é sempre uma alternativa, a que a gente entende que é a melhor para a estratégia daquela marca, daquele produto ou daquela embalagem, que está mais alinhada com o briefing, com as expectativas do cliente, objetivos que ele tem também com o negócio dele. Então é sempre uma, e a gente não tem limite de refações. A gente estressa a solução até a aprovação total do cliente. Isso é o default, tá? É assim que a gente faz sempre. Sempre. Agora, quando o cliente exige, eu quero 3 alternativas, tá, beleza. A gente vai explicar, né? O Boticário já tinha essa cultura, assim, né? Não só com a gente, mas sempre trabalhou assim. Sim, eu lembro que com a Lumen lá em Curitiba também, que atendia bastante eles, também era lá com o Silva Júnior lá. Era bem assim também. Então, trazendo isso sempre de uma forma transparente para o cliente, eu não vejo problema, sabe? Beleza, olha só, quer ver 3? Tá bom, vai ver 3, mas eu vou te cobrar por 3. Né? E aí, muitas vezes, não é o que o cliente deseja, né? Porque isso tem um preço, né? Tem um preço ver 3 possibilidades. E a gente sabe que isso pode gerar uma série de problemas, assim, para o projeto, né? Claro que, cara, que hoje o nosso índice de acerto, assim, ele tá muito grande, sabe? Não é querer ficar garganteando aqui ou se achando, mas é que o processo leva a isso, sabe? Um processo bem feito, ele minimiza as chances de errar, sabe? Quando a gente realmente faz uma imersão bem feita, faz uma descoberta boa, faz uma síntese, né, e apresenta tudo isso, faz esses momentos de validação prévios com o cliente. A primeira apresentação não é a apresentação da marca. A gente faz, no mínimo, umas 2 ou 3 apresentações antes de vir com o resultado, né? Seja ele um produto, uma embalagem ou uma marca. Então, o cliente já está, de certa forma, embretado, né? Embretado não é o melhor termo, mas ele já está entendendo a nossa linha de raciocínio, né? Não vai ser uma surpresa no sentido de, não esperava nada disso, né? Porque a gente fala que a gente sempre apresenta aquilo que é mais apropriado, né? A gente tem uma lógica, a lógica do 2PCA na Valkyria. Então, tudo que sai de dentro da Valkyria tem que ter processo, tem que ter profundidade, tem que ter consistência e tem que ter adequação. Ou seja, tem que estar adequado àquele contexto, e a adequação, ela começa lá no processo, começa lá na metodologia que a gente desenvolveu, começa no passo a passo, começa na profundidade da pesquisa, na profundidade dos aprendizados que a gente teve, para que a gente traga opções consistentes para ele, alternativas consistentes, mas não alternativas do resultado final, alternativas, eu digo, de caminhos. Olha, cara, é por aqui, entendeu? Faz sentido para ti, é isso aí, debriefing, estamos certos, estamos na mesma página? Sim, estamos. Então, vamos seguir. Agora deixa para mim, deixa para nós, no caso, né? Deixa para a Valkyria. E é aí que a gente consegue realmente ser mais coerente, assim, né? Ser mais apropriado. E na hora de apresentar é a hora do show, né, cara? Então, a gente utiliza muito de recurso visual, assim, usa muito vídeo para apresentar tanto identidade visual, quanto embalagem, quanto produto. Então, a gente transporta o cliente para um lugar mágico, né? Um lugar onde ele não espera estar, né? Ou melhor, onde ele não imagina que a marca dele, ou o negócio dele, ou a embalagem dele pode estar. Então, é um trabalho sensorial, sabe? No caso
Não é assim, sai, vai lá, vou passando os slides. Briefing, isso, pesquisa, isso, identidade visual, ou produto, ou embalagem. Pum, tá aqui. Então nós pensamos nisso. Não. A gente viu que com o vídeo a gente aumentou significativamente o percentual de aprovação, né? Por conseguir transportar ele para esse lugar, assim, né? Que nem tem diria som, tem áudio. Márcia Auriani, a gente consegue emocionar, né? Gera aquela emoção. Exato. Então, cara, não foi um nem dois, foram vários projetos em que a gente apresentou o vídeo e depois o cliente queria usar o vídeo para comunicação, e a gente não pode, porque isso aí não é banco de imagem, free royalties, né? A gente pegou isso aí da internet, pegou do YouTube, pegou do Vimeo, só para te levar para esse lugar, que é onde a gente imagina, idealiza que a tua marca, teu produto, a tua embalagem deve estar, né? Então isso tem trazido um resultado legal, assim, né? E claro, na pandemia a gente teve uma baixa, assim, né, por conta de não estar lá presencialmente, dando play, som bombando e tal. Então, a gente costuma subir os vídeos no YouTube e no meio da call, manda o link pro cara, então tá, agora é o momento de tu conhecer o teu novo produto. Manda o link no chat, o cara acessa o link, bota o som aí, aumenta o som, bota o fone e depois tu volta. Assim, aquele silêncio. Aí tu fica só observando a reação do cliente, assim, né? Se ele tá gostando, se não tá, se ele se surpreendeu, se não. Fica só analisando ali. Daí fica suspense daí, caralho. São, enfim, questões que, né, que a gente teve que tratar. Como a gente tem feito, né? Show. Moisés, muito obrigado mesmo, assim, sabe, de verdade, muito obrigado pelo bate-papo. Gente, nós vamos se caminhando para o final aqui, se vocês tiverem, né, 9 horas, estamos aqui também, Moisés, eu sei que vocês estão com fome, né, porque o pessoal adora um lanche aqui, então também Moisés aí deve estar chamando a janta já, então, muito obrigado. Gente, se vocês tiverem uma última pergunta aí, quiserem fazer um jabá, sei lá, mandar um arroba, enfim, pedir um emprego, aí é a hora agora. Tem que aproveitar. Mas aproveitem, tá, gente? E eu, na verdade, eu queria só fazer não sei se é justa essa pergunta, Moisés, mas aquela dica, né? Para quem está no mercado, para quem tem experiência, para quem passou pela faculdade, né? Enfim, né? Na URGS ali, né? Se tu pudesse também, eu sei que, tu falou que tu entrou na faculdade com 21 anos, assim, e, se eu pudesse baixar uma lei, eu não sou autoritário, mas nesse caso eu faria, assim, se a galera pudesse entrar na faculdade somente depois dos 20, eu botava, assim, porque a maturidade, nossa, conta muito, assim. Eu me formei com 20 anos, então eu sou um ótimo exemplo de péssima maturidade, sabe? Então, senti isso na pele depois, assim, de como voltar a estudar mais maduro, para não dizer velho, faz toda a diferença. Então, se tu pudesse também voltar atrás e, te dar uma dica enquanto estudante de design, né, sei lá, uma galera que entra bem nova, assim, porque, de novo, né, viver de design, né, não é impossível, é complicado como qualquer outra profissão, né, e óbvio que tem todas essas questões que envolvem, né, segurança, autoestima, o trabalho, técnico, enfim, né, desenvolvimento, assim. E até aproveitando isso, né, tipo, que dica tu daria para a galera que está agora entrando no mercado de trabalho, enfim, estudando design, e também na experiência de vocês, o que é mais importante, né? Tipo, assim, por que vocês contratam as pessoas? Se é mais pela técnica, pela atitude, pela comunicação? Então, tentar relacionar essas duas coisas para a gente finalizar. Cara, eu vejo que, em termos de dica, assim, o que eu gostaria de ter escutado e de alguém mais velho, mais experiente, é que é preciso pensar além da criação, sabe? Eu acho que isso é fundamental, assim. Se eu tivesse entendido isso, eu teria me apropriado de coisas muito mais importantes para estar empreendendo hoje do que focar lá em dominar o SolidWorks, né? Fazer tudo que é possível no SolidWorks. Então, eu acho que pensar além da criação é o que eu diria, assim, de dica de quem poderia voltar atrás, assim, teria focado em outras coisas também, aprendido outros
outros universos, né? Dentro dessa parte, assim, de empreender. E quando a gente vai contratar alguém, o que a gente busca, num primeiro momento, assim, depende da fase, né? Se o cara é um cara sênior, obviamente a gente olha muito para portfólio. Agora, se é uma pessoa júnior, uma pessoa que tá querendo aprender com a gente e tal, a gente olha muito para caráter, para perfil, assim, né? Contrata a pessoa, assim, porque se a pessoa tiver vontade, tiver paciência e persistência, ela vai aprender, né? Então, a gente tem uma estrutura bem horizontal, assim, na Valkyria, em que a galera se apoia muito, assim, em termos de desenvolvimento para treinar essas habilidades. Então, a gente contrata caráter e treina habilidade depois, sabe? Tem o caso do Rodrigo, que é um cara que tá estudando design de produto na PUC, ele não sabia modelar no SolidWorks quando ele entrou na Valkyria. Ele aprendeu a modelar na Valkyria, assim. E, cara, eu olho para os trabalhos de faculdade dele e falo, meu Deus, velho. Tá voando, né, gurizinho? Eu falo, e o cara tá um monstro, assim, da modelagem, né? Essa geração aí, meu Deus, velho. Eu fico com medo, assim, de olhar os trabalhos dele, porque eu falei, velho do céu, da onde saiu isso, cara? Eu falei, modelei no final de semana. Eu falei, não, você tá de sacanagem comigo. Cara, os trabalhos animal, assim, ele ganhou agora o BDA, entrou na shortlist do Bornancini também. Um talento, assim, um talento. Ele entrou na Valkyria com 18 anos. Com 18 anos ele entrou. Nossa. Agora ele tá com 21, eu acho. 21. E, é uma figura, mas assim, cruzão mesmo. Mas ele já tinha outras experiências, conhecia robótica, sabia programar. Então a gente pensou, cara, vamos chamar alguém que pode nos ensinar também alguma coisa. Ele vai aprender com a gente, mas eu acho que isso a gente também busca, sabe? Pessoas que possam nos ensinar alguma coisa. Porque acho que é uma troca, assim, né? Então, quando a pessoa pode somar, assim, ao nosso conhecimento, eu vejo que traz um movimento para nós, enquanto estúdio, né? E isso é bem, bem legal, assim, para as pessoas que estão trabalhando com a gente. Ele mesmo já fez alguns momentos de ensinar a gente a usar Blender, usar outros softwares que ele usa e tal. Sim. Então, é massa, assim, né, cara? Tu poder aprender uma coisa que tu não conhece, assim. E ele sabia mexer muito em edição no Premiere também. Então, uma coisa que a gente foi aprendendo e incorporando hoje, e agora ele deve estar fazendo um vídeo que amanhã, às 9 horas, a gente está apresentando o Boticário, designer de produto. Então, realmente, não tem assim, cara, como é que vocês fazem? Vocês se apoiam? Cara, o projeto está aí, a responsabilidade é de todos nós, né? Não é porque o cara não se formou em cinema ou em design gráfico que ele não vai poder auxiliar no projeto, né? Então não tem muito essa separação assim na Valkyria, e eu vejo que a gente tá assim num momento bom, no momento em que a gente encontrou as pessoas-chave, e agora, cada vez mais, a ideia é que eu e o Matheus, a gente possa tocar outras coisas, possa pensar em outros projetos. O curso Design Invisível é uma realidade já, né? Então, lançou agora a pré-venda da primeira turma. Em janeiro, fevereiro, a gente deve lançar outra turma também. Então, a gente está querendo realmente movimentar o mercado, sabe? Ensinar essas coisas que vão além da criação, que a gente queria ter que alguém nos tivesse ensinado isso antes, assim. E vamos passar isso a partir desse conhecimento. Então, claro, a gente precisa também de retaguarda, né? Precisa ter pessoas boas para a consultoria continuar, assim, né? Então, eu vejo que a gente está se preparando para isso, tanto no comercial quanto na criação, né? Excelente. Mas é isso. Show de bola. Meu, Moisés, muito obrigado mesmo. Walter, quer falar, perguntar uma questão aí? Não, acho que, foi muito legal mesmo. Essa questão do que é o mundo ideal com o mundo real, né? A gente na academia,
é obrigado, às vezes, a tentar passar o mundo ideal, mas o mundo real não é aquilo que a gente faz na academia, né? Vários ex-alunos meus já chegaram a falar assim, poxa, mas por que vocês não fazem assim? Eu falei assim, porque nós não podemos academicamente, porque a gente tem um currículo para cumprir, né? A gente gostaria até de ter uma escola quase livre de design, mas não dá. Tem as obrigações. Nós temos certas obrigações aí, mas eu acho que foi show de bola. A galera também acho que curtiu ali, né? Botou para tu ter uma noção, assim, as nossas turmas vai ser 25 alunos numa turma de gráfico e 5 alunos numa turma de produto, né? É mais ou menos essa proporção às vezes. Exatamente. Então acho que deu um gás aí legal aí. Isso aí. Valeu, agradecer muito. Valeu. Beleza, galera. Espero que tenham aprendido tanto quanto eu aprendi, porque toda vez que eu falo assim e respondo perguntas, a galera acha, que legal, tá compartilhando conhecimento, mas mal sabem que eu aprendo muito mais, né? Ao reforçar algumas ideias, assim, e me dar conta de quão legal, assim, é a trajetória da Valkyria também, né? Às vezes a gente fica só vendo problema, vendo coisa ruim, mas, cara, poxa, a gente chegou em Chapecó, né? Então, chegamos a outros lugares também, e isso é muito, muito bom, assim, muito gratificante para mim, enquanto profissional, saber que a gente tá fazendo um trabalho legal, tá sendo reconhecido, e o reconhecimento é um valor para nós, importante, assim. Então, só tenho a agradecer aí pela oportunidade, desejar um feliz ano novo, né? Feliz Natal também para todo mundo. E tudo de bom, saúde para nós. É isso aí. Fala aí, Walter, falei. Não, pelo que eu vi ali, acho que era o que você ia falar, vai chover alguns e-mails para vocês aí, ou directs. Tem que ser cara de pau, né? Vamos ver quem talvez vai para Porto Alegre. Então, vou dar um atalho para vocês, tá? Ó. Manda aí. Enquanto tu faz isso, eu vou contar uma historinha. Uma vez chamei um palestrante para palestrar também na semana acadêmica, e ele falou assim, Walter, eu tenho uma vaga aberta e eu vou oferecer a vaga no final da palestra. Vamos ver quem vai levantar? Cara, ele fez, gente, olha aí, ó, eu tenho uma vaga aberta, alguém topa? Cara, ninguém levantou a mão, do tipo assim, não, o cara tá brincando. Ele falou, não, senta aqui que eu vou fazer uma entrevista de emprego agora. Cara... Aí, no final da palestra, assim. Eu só ficou com medo. Imagina. Que loucura. Moisés, muito obrigado mesmo. Valeu mesmo, assim, gente. Pelo teu tempo, pela disponibilidade, e fica o convite já, quando a gente puder, daí fazer a gente está no remoto, né, quando a gente puder fazer uma oficina presencial, trazer vocês, porque a gente já está de olho na Valkyria já faz um tempo, então... É isso aí. Vai ser massa trazer vocês daí, para cá. Beleza. Então tá, vamos junto. Um abraço aí. Ou a gente vai impor, porque adoramos pôr também, Cidade Baixa, então é isso aí. Opa. Tamo junto. Valeu, Moisés. Obrigadão. Boa noite. Até mais. Valeu. Show, gente. Valeu.